É interessante que esse funil negativo foi responsável pelo primeiro $1 milhão que eu fiz na vida com esse cliente devido a utilizar outros funis empilhados ali dentro. Então foi ali que eu comecei a entender que não é só focar na venda ali do produto na frente, mas que você, a partir do momento que você capta um cliente, tem muita coisa que você pode fazer nesse processo para vender outros produtos para esse cliente. E transformar num negócio de verdade, cara, significa dizer que você não pode ter só um canal de marketing, um canal de vendas. Porque se esse canal de marketing tá com o pneu furado, o canal de vendas está com o pneu furado, que acontece, que as coisas quebram, você deixa de ter uma empresa. E muita gente quebra no mercado porque ela fica dependendo de uma estratégia de marketing ou uma estratégia de vendas. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer ele, que é fundador da agência Avengers, aqui nos Estados Unidos. Com você, Fábio Soares. Prazer muito grande estar aqui com você, Vitor. Prazer é meu. Se apresenta pra galera do VDcast, cara. Tá ótimo. Meu nome é Fábio Soares, eu sou fundador, como o Vitor falou, da Avengers aqui nos Estados Unidos. Trabalho no ramo de ajudar, na verdade, os investidores do setor imobiliário a escalar os negócios e comprar grandes propriedades. E nós utilizamos estratégias de funis de marketing e vendas para captar investimentos para esses setores. E hoje também atuo como mentor ensinando tudo que eu apliquei aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Esse é um movimento muito interessante, porque você vem fazendo isso, não é de hoje, né? Quando a gente fala brasileiro morando nos Estados Unidos, você balança uma árvore e tem vários, né? Mas morando há 30 anos nos Estados Unidos, cara, é diferente. E acho que nesse episódio a gente pode falar um pouco dessa sua vida aqui, né? É americano, é brasileiro, o que você é, né? Do que é feito, como come, como se reproduzem. A Vanessa ali, ó. Mas brincadeiras à parte, amigo. Vamos falar dessa sua vida aqui nos Estados Unidos, mas quando o assunto é funil, tem um monte de gente que fala do que não vive. E você é um cara que foi o mais premiado no palco do ClickFunnels. Não só o brasileiro mais premiado, mas mesmo considerando aqui nos Estados Unidos, cara, você não ganhou um prêmio por causa de um funil. Foram muitos prêmios por causa de muitos funis. Já vi você cheio de placa lá nos eventos do Russell. Como é que é isso, cara? Cara, foi uma jornada interessante, né? Tô no marketing digital já desde 2016. Inclusive, quero falar aqui para sua audiência que é uma honra muito grande estar aqui com você, porque eu te conheci em 2017, quando você veio para um evento aqui nos Estados Unidos. Sim. Isso é basicamente um ano depois de eu estar começando no digital. E eu sempre admirei muito o seu trabalho, sempre admirei muito o que você compartilhou na internet. Na verdade, aprendi muito com você, eu tendo hoje você também como mentor. E hoje, poder estar aqui com você, cara, sentado, sendo convidado por você para bater esse papo e falar sobre a minha experiência em tão pouco tempo que aconteceu, cara, é uma honra muito grande, Vitor. E essas estratégias de funil, na verdade, começou ali em 2016, foi quando... 2016 eu entrei no marketing digital, 2017 foi quando eu fui impactado por um anúncio, inclusive do Russell Brunson, sobre um livro, né, que falava muito sobre funil de vendas. E eu acabei entrando naquele processo, comprei um livro que na verdade era gratuito, só pagava pelos correios, e dali em diante teve várias coisas que aconteceram naquele funil que me chamou muita atenção. E foi ali que surgiu essa semente dentro de mim de aprender como funciona esse processo de estruturação de funis. E de dali, 2018, abri a minha agência e eu tive o meu primeiro cliente e foi super interessante, porque com esse primeiro cliente, o nosso primeiro funil deu muito ruim. E eu tava com medo de perder esse cliente, porque ali era a fase que eu tava transicionando de quebrado, falido, não, ali era uma chance que eu tinha de mudar de vida, sabe? Praticamente ali, na minha cabeça, era como se fosse assim, a minha última chance que eu tinha para mudar de vida. E é interessante que esse funil negativo, ele foi responsável pelo primeiro $1 milhão que eu fiz na vida com esse cliente devido a utilizar outros funis empilhados ali dentro. Então foi ali que eu comecei a entender que não é só focar na venda ali do produto na frente, mas que você, a partir do momento que você capta um cliente, tem muita coisa que você pode fazer nesse processo para vender outros produtos para esse cliente. E foi ali que eu comecei a masterizar essas coisas de empilhamento de funis, estudando diferentes práticas e implementações de funis. E como eu tinha agência, eu tinha a oportunidade de testar esses funis com o dinheiro dos outros. E aí eu comecei a implementar muitas essas estratégias com vários clientes. Foi aí que eu fui ganhando muita experiência. Na verdade, ao invés de eu implementar comigo, ou seja, ter apenas um produto ou dois produtos que eu pudesse implementar, eu acabei trabalhando em vários cenários de temperaturas diferentes, pressões diferentes, diferentes produtos, e com isso eu consegui ganhar esse campo de experiência aqui dentro dos Estados Unidos. E acredito que você ganhou velocidade também, porque você usou um termo muito interessante, né? Você testou com o dinheiro dos outros. Prestar serviço é uma forma muito interessante de você ganhar uma inteligência de negócio que demoraria muito para você conseguir sozinho. Ou talvez você nunca chegasse lá. Quem consegue tocar esse formato, inclusive atender vários clientes, você consegue investir um valor
que talvez sozinho você nunca chegasse naquilo ali. E seria ou uma se amostra chegasse, pequena. não chegaria na mesma velocidade, né? Isso. Então, é como se você conseguisse comprimir o tempo, né? E viver muitos anos em um. Você ter muita inteligência com os testes que você fez. E você falou outra coisa que me chamou muita atenção. Você falou que o primeiro deu errado, o primeiro teste, né? E quanta gente em casa tá ouvindo a gente e deu errado o primeiro experimento e eles desistiram antes de fazer o ajuste para chegar no primeiro $1 milhão, como você fez, né? Quanto tempo levou desse fracasso total do primeiro funil até $1 milhão faturado no seu caso? Foi menos de um ano. Uau. Menos de um ano. É. E a história foi que esse cliente só tinha um livro. E eu tinha comprado o funil, um livro através de um funil. Então, a gente começou a colocar esse livro para vender através de um processo de um funil. Enfim, a gente vendia o livro. Na verdade, o livro era gratuito. A pessoa pagava apenas pelo correio, pela Shipping taxa. and handling, né? Shipping Aqui and é handling. comum, né? Paga o envio, né? O envio e o manuseio, Manuseio. né? E aí ele tinha mais um produto lá que ensinava os médicos a fazer ligação estratégica, sabe? A gente colocou aquilo ali no upsell e tal. Mas no final das contas, o funil não se pagava, cara. Entendeu? A gente tava aí, enfim... o primeiro ano foi tipo $27 mil de prejuízo, né? Se a gente olhar nesse um ano, né? Só que aí, o que eu fiz? Cara, peraí. Olha o que eu entendi. Que existe uma diferença muito grande entre o cara que paga por uma coisa e o cara que não paga por uma coisa. Sim. Quando a pessoa... É como se quando a pessoa comprasse um produto seu, ela... Imagina, adquirir um primeiro cliente é como se fosse uma distância de 10 quilômetros. Mas vender um segundo produto para esse cliente é como se fosse uma distância de 1 estalar de metro. dedos. E muita gente investe muito tempo, esforço e dinheiro sempre adquirindo novos clientes, quando é muito mais fácil, muito menos esforço e zero dinheiro para você revender para o mesmo cliente que você já tem. E isso eu aprendi no campo de batalha, isso ninguém falou para mim. Porque o que a gente fez? A gente pegou esses caras que já tinham comprado o livro, que tinham gerado prejuízo, nós convidamos eles para um evento virtual. E nesse evento virtual, nós vendemos produtos de 20 a 30 mil dólares. E foi ali que bateu $1 milhão e 400 mil. Que massa. Exatamente, metrificado, com o funil, com os leads que compraram o livro e que geraram prejuízo no bolso do meu cliente. Então, amigo, o que você está dizendo, eu quero frisar isso aqui porque pode ser o maior valor desse podcast. Você estava fazendo o máximo dos seus esforços para criar um funil de entrada do livro e fazer a conta fechar. E ao longo de um ano, você estava acumulando um prejuízo de 27 mil dólares, isso dá mais de 100 mil reais, cento e sei lá quantos mil reais. Muitas pessoas hoje em casa, elas estão vivendo isso. Elas fazem lançamento, conseguem algum retorno, depois fazem outro lançamento, o retorno diminui, fazem outro e entram em prejuízo e desistem. O que muitas vezes elas não entendem é que essa primeira transação com o cliente, ela não deveria ter o objetivo de lucro. Ah, mas era assim. Era assim. E aí o mercado ficou vagabundo e preguiçoso. Tipo um cachorro cansado, gordo ali, que não se mexe. Se você encarar a sua primeira transação com o cliente como o que ela é, ou seja, um processo de aquisição, você está adquirindo o cliente, você está comprando o cliente. Custo de aquisição de cliente. Vamos entender o que a gente está falando aqui. Você pagou, no caso, 27 mil dólares, para quantas pessoas comprarem o livro? Olha, eu não lembro exatamente, mas foi... Quanto era o livro? O livro era R$7,95. Tá. Fazendo a conta, enfim... Esse foi o prejuízo, né? Eu vou te dizer aí, no mínimo, umas 2 mil pessoas. 2 mil pessoas? Eu acredito que sim. Então você pagou 27 mil dólares para 2 mil pessoas não lerem, mas comprarem o seu livro. Exatamente. E o que você percebeu? Essas 2 mil pessoas, elas levantaram a mão para o assunto do livro. Mesmo que elas não leiam o livro, elas têm algum interesse naquele assunto. E aí o pensamento foi, cara, o que as pessoas têm interesse nesse assunto compram, que custa 10, 20 mil dólares? Deixa eu vender isso. E aí, vendendo algo de 20 mil dólares, para fazer 1 milhão, você só precisa de 50 vendas. Será que dá para encontrar entre 2 mil pessoas interessadas em XYZ, 50 que pagariam 10, 20 mil dólares para resolver aquilo? Ou seja, 50 que querem muito aquilo? E, cara, esse tipo de pensamento, Fábio, é o que faz com que o negócio de quem está em casa agora e que talvez esteja no prejuízo, cara, com essa postura de vender de novo para o cliente front-end algo que custe 10, 20 vezes mais, 100, 200 vezes mais, cara, você, em uma ação, consegue o lucro que você não conseguiu a vida inteira. É a segunda venda que vale, não é a primeira, né, Fábio? Exatamente. E não, enfim, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, Sim. porque, enfim, no ano seguinte e nos outros anos, a gente começou a vender para as pessoas que vieram no evento também. As outras pessoas que compraram o livro que talvez não tiveram comprado no primeiro ano ou no segundo ano. Enfim, o lifetime value dessas pessoas que compraram o livro foi, assim, gigante. Até hoje, esse livro continua sendo um grande gerador de faturamento, de milhões de dólares de faturamento para esse cliente.
Que massa, cara. Ninguém viria isso, né? Quem diria? É animal. E, bicho, eu fico feliz de ver isso, porque esse resultado você conseguiu replicar, né? Você não fez um funil que deu certo. Aqui nos Estados Unidos eles usam esse termo. E só pra deixar registrado, a gente tá aqui gravando de Orlando, tá? Então, por isso que a gente tá falando aqui nos Estados Unidos, mas tem gente que tá ouvindo a gente em tudo quanto é canto, né? Se você tiver pelo YouTube, comenta aí de onde que você tá ouvindo esse podcast, porque eu quero saber, tá bom? E já aproveita e clica onde tem que clicar, assina o que tem que assinar. Eu não sei os comandos que eu tenho que dar não, mas você sabe o que você tem que fazer. Então, Fábio, tem aqui nos Estados Unidos o termo One Trick Pony, que é o pôneizinho que só sabe um truque. Ele vai lá e ele dá a patinha. Aí amanhã ele vai lá e dá a patinha. Ele só sabe dar a patinha, ele só tem um truque, né? Cara, você tem vários truques. E a gente pode falar de várias dessas ferramentas diferentes, processos de venda que você usa. A gente vai mergulhar nisso, mas você usou mesmo o truque também com outras empresas, com outros funis, com outros clientes. Porque você falou lá da saúde, mas como é que você caiu na parte imobiliária, amigo? Então, durante essa minha jornada, esse cliente ficou tão satisfeito com os resultados que ele teve, e como ele era um cara que tinha muita influência, porque ele é um cara que treinava os médicos a crescer as clínicas, a criar os programas de consultoria, ele começou a me indicar outras pessoas que queriam contratar uma agência que fizesse tudo para eles. Uhum. E aí, do nada, só para você ter uma ideia, nos últimos, de 2018 a 2021, 100% dos meus clientes da minha agência vieram da recomendação desse um cliente. Uhum. Sem tráfego, sem eu colocar nada na internet. E esse um cliente, ele era um cardiologista. Esse novo cliente que veio, ele era um cardiologista, teve grandes resultados com a gente. Ele, no caso, com um programa na área de emagrecimento. E ele falou assim, cara, eu tenho esse projeto aqui paralelo, que era um projeto da onde a gente precisa angariar 27 milhões de dólares de investimento, porque a gente está comprando um prédio. Nós somos uma empresa a gente chama Syndication Company, a gente compra um prédio de 27 milhões de dólares, a gente precisa de investidores que teriam a capacidade de investir no mínimo 50 mil dólares e a gente poder levantar esses 27 milhões de dólares. A gente tem de setembro até janeiro para fazer isso. Você topa experimentar, fazer o que você fez no meu projeto nesse outro projeto? Eu falei assim, cara, isso é bem diferente da área, mas eu acredito que o que a gente faz funciona em qualquer lugar. Massa. E eu aceitei, topei esse desafio. Massa. E aí nós começamos esse desafio em setembro. Na verdade, em outubro, né? Estruturamos tudo em setembro. Quando foi mais ou menos outubro, nós começamos de fato, a utilizar todas as estratégias de captação, enfim, webinários, eventos, trazendo pessoas, inclusive através de e-books. É possível, sim, vender produtos high ticket, captar pessoas que vão investir 50 mil dólares usando e-books, se você souber usar ele estrategicamente, né? E nós conseguimos. Quando foi em janeiro, meados de janeiro de 2021, 2022, nós levantamos os 27 milhões de dólares para essa empresa. E ali, então, foi a minha primeira, digamos assim, caminhada dentro desse setor de investimento, e nós gostamos muito de lidar com esses produtos que, na verdade, não eram nem high ticket, eram premium high ticket, porque tinham pessoas que entravam no funil, cara, eu lembro exatamente de uma pessoa que entrou nesse funil e investiu 2 milhões e 500 mil dólares nesse projeto. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar com cliente nessa área também. Ou seja, nós masterizamos muita coisa na área médica, né? Tivemos a oportunidade de migrar um pouco, a expandir isso para a área de investimento e vimos que, cara, isso funciona em qualquer lugar. Que massa, cara. Que massa. E, Fábio, foram quantos anos, então, tocando a agência, cuidando dessa galera? Nossa, cara, 2018 foi o meu primeiro cliente até 2022, quando ainda tenho agência, a gente ainda toca a agência, tem uma outra pessoa que está tocando a agência mais de frente agora, eu estou mais nos bastidores. E aí comecei a iniciar um outro projeto, porque eu recebi um chamado para ir para o Brasil e sair dos bastidores e fazer um pouco do que você faz também, né? Que é estar no palco, que é comunicar, ensinar as pessoas tudo aquilo que eu aprendi, desenvolvi e, na verdade, implementei aqui no campo de batalha nos Estados Unidos. Eu quero que você fale um pouco disso, sobre a primeira oferta que você trouxe para o Brasil, sobre a sua visão, e você usou um termo interessante, você falou chamado. Como é que foi esse chamado para sair dos bastidores aqui nos Estados Unidos e ir pro palco no Brasil? Cara, vou te dizer, 2022 foi quando eu vim pro Brasil. Por volta de 2020, eu comecei a sentir no meu coração que eu tinha que sair dos bastidores. E foi Deus falando comigo, falou assim, cara, não quero você mais aqui. E esse chamado começou a ficar muito forte dentro de mim, num ponto em que eu senti, cara, que se eu não fizesse isso, Deus ia puxar o meu tapete. Eu não tinha escolha, eu tinha que fazer isso. E eu procrastinei por muito tempo isso porque, pra mim, cara, não é natural estar aqui conversando. Não é natural pra mim estar no palco. Eu nunca desenvolvi
a minha habilidade de se comunicar. Mas eu sei que as pessoas que se comunicam tendem a fazer muito mais dinheiro. As pessoas que sabem usar a palavra tendem a fazer muito mais dinheiro. Quem é pago pela palavra normalmente ganha mais do que quem é pago pelo braço. Pelo braço, exatamente. E aí em 2021 eu entrei no Mastermind do Russell e aí a gente teve uma oportunidade de conversar dentro de um evento. Foi muito interessante porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de conversar com ele. Sempre admirei o trabalho dele. Ele abriu as inscrições para o Mastermind, eu entrei, inclusive. Você foi uma pessoa que me deu até esse pontapé para entrar no Mastermind. Mas foi interessante que nesse primeiro encontro com ele, quando ele me viu, ele puxou uma cadeira dentro do evento, ficou 38 minutos comigo, mas ele foi uma frase que me chamou muita atenção. It's a long time coming. Eu estava esperando por esse momento. E eu falei assim, como assim? Ele estava esperando por esse momento. E aí aquilo ali foi pra mim, cara, isso era pra acontecer, já era pra acontecer. E aí ele sentou comigo e a gente conversou sobre isso. Eu tava naquela divisão entre começar esse chamado de sair pros palcos e ensinar tudo o que eu faço, que eu fiz, os resultados que eu tive, ou nos Estados Unidos ou no Brasil. E aí ele fez a pergunta, cara, mas onde tá seu coração? Eu falei assim, tá no Brasil, então é pra lá que você vai. E isso foi final de novembro. Nós saímos dali com a data marcada na segunda semana de fevereiro. É nosso primeiro evento presencial no Brasil, que foi a imersão Advanced Marketing. E eu saí dali com aquela decisão sem saber absolutamente nada do que eu ia entregar. Não tipo, só saí dali com uma decisão. E eu sabia que eu não tinha como dar ré, não tinha volta essa decisão. E foi ali que tudo começou a acontecer, irmão. Foi realmente impressionante. Obviamente, eu tinha uma estratégia. Eu acredito que existia um estigma de fazer eventos que eram considerados caros, premiums no Brasil naquela época. A gente fez o nosso primeiro evento cobrando R$10 mil. Porque a minha estratégia foi a seguinte. Como é que você muda a cultura de um lugar? Como é que você traz uma coisa nova para o lugar e você ganha velocidade em fazer com que a sua mensagem chegue a maior número de pessoas? Cara, é impactando a liderança. Porque se você muda o mind frame de uma liderança, e essa liderança ela tem um rebanho, o que? Líder ele tem seguidores, concorda? Se aquele líder ele se alinha com a sua mensagem, aquela sua mensagem que o líder agora consumiu de você, vai passar para a comunidade deles. Então eu decidi fazer um evento da onde as pessoas não viessem pelo preço, viessem pelo valor. Você tá entendendo? E aí eu decidi cobrar R$10 mil. Então nesse evento a gente tinha grandes referências do marketing digital que estavam lá, donos de grandes editoras, né, de livro no Brasil, estavam lá nesse evento. E era um evento pequeno para 30 e poucas pessoas. E ali foi o nascimento do meu projeto no Brasil. E coincidentemente, o primeiro dia dessa imersão aconteceu no dia que meu pai nasceu. 14 de fevereiro de 2022, quer dizer, o dia que meu pai nasceu, há vários anos atrás, né? E dali, obviamente, eu fiz esse primeiro evento e aí teve aquele boato, cara, mas como é que o Fábio conseguiu trazer esses caras pra dentro do evento? E foi muito surreal, Vitor, porque quando eu subi no palco, aí a história, a realidade é que eu não sou o cara dos palcos, né? Não era o cara dos palcos, agora eu sou o cara dos palcos. Só que quando eu subi naquele palco, irmão, em São Paulo, eu vi o André Cia, Roberto Chiniachik, eu vi várias pessoas que, cara, eram assim, meus ídolos, cara. São pessoas que eu consumia o conteúdo. Meu irmão, quando eu subi no palco e vi aquelas pessoas ali, eu fiquei com medo, cara. Eu falei assim, cara, como é que eu vou entregar esse conteúdo pra essa galera? Eu não acredito que essa galera tá aqui pra aprender de mim, sendo que eu aprendi anos atrás com essa galera. Mas fluiu super bem, obviamente, assim, foram 2 dias de evento e foi ali que eu abri minha mentoria, foi, se não me engano, praticamente 70% da sala entrou na mentoria, e aí rodou, inclusive, um boato no Brasil, dentro dos bastidores muito pequenos, da seguinte forma, mas isso é demanda reprimida, né, por isso que ele conseguiu fazer isso. Demanda reprimida, R$10 mil, sendo que eu tinha 10 mil seguidores no meu Instagram que eu comprei com bot. Então, assim, cara, eu não tinha uma audiência que, digamos assim, que do zero compraria meu produto por R$10 mil. Eu podia acreditar nisso. E aí eu decidi fazer um evento 2 meses depois e cobrar 50% a mais. Aí eu aumentei de 10 mil para 15 mil. E nesse segundo evento a gente teve 60 e poucas pessoas. E aí o terceiro eu fui mais louco ainda, decidi fazer em Orlando. Aí teve brasileiros que vieram do Brasil, teve pessoas que vieram de Portugal pra cá. E deu 30 e poucas pessoas. E aí o quarto foi em dezembro.
de 2022, já tava 102 pessoas, 15 mil reais primeira cadeira, 7.500 reais segunda cadeira. Pra quem levar sócio, cônjuge, né? Isso. E aí teve o último, que foi a história mais, não sei se vou falar bonita, mas assim, uma história super interessante, que foi o de abril, que foram 150 e poucas pessoas. 15 mil reais. E esse evento eu não fiz. Porque um dia antes desse evento, eu tava no evento da minha esposa, eu senti uma forte dor de cabeça e meu cérebro tava tendo um sangramento por dentro. Eu tive que ser internado às pressas, não era AVC. E só que o médico falou, cara, tu vai ficar 14 dias aqui. E tu não vai sair daqui pra absolutamente nada. Eu não sabia naquela ocasião que eu tava correndo risco de vida. Mas ela sabia, todo mundo sabia. Só que ninguém falava pra mim que eu podia talvez não voltar dali, daquele cenário, cara. E aí, moral da história, o evento aconteceu. É o primeiro evento que eu acredito no mundo. Pode até entrar no livro do Guinness. Que é o primeiro evento que aconteceu sem a presença do expert, que eu não tava lá. Aonde houve uma oferta de uma mentoria que era 90 mil reais por ano, aonde eu não fiz o pitch, quem fez o pitch foi a minha esposa. Teve a maior taxa de conversão, se você olhar a foto, metade da sala estava no palco. E por último, 4 dias durante a UTI, por algum motivo, o sangramento secou no cérebro. Tiraram a tomografia, não consegui encontrar nada. Aí o médico me liberou para fazer o fechamento do evento, e você tava lá. Aí eu falei assim, não, cara, eu vou ter que ir pra lá, tipo assim, eu tô numa dívida com essa galera, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ensinar alguma coisa. Aí o médico, não, você não pode ensinar nada, você só pode dizer oi. Aí o Vitor, mas cara, eu tenho que ensinar uma coisa. Não, vai, meu irmão, vai lá e flui no palco. Como assim flui no palco? Lembra? A gente tava conversando muito, sobre isso, né, cara? Você acha que eu não vou lembrar? Pô, por quê? Porque, imagina, parece que toda experiência nova que eu passo na vida, o Vitor tá presente, cara. O Vitor tá presente da hora. Vitor, o que eu faço aqui, irmão? Aí eu falei assim, cara, vai lá e seja você. O que é isso, ser eu, entendeu? Ser eu é falar sobre fluir, pô. Entendeu? Aí a gente conversou, aí você me deu, assim, uma certa estrutura de como fluir naquele ambiente. Porque, cara, imagina, eu tava saindo do hospital, 4 dias acamado, cheio de coisa no meu corpo. E, de repente, eu tava ali naquele palco, tendo que falar sobre a minha experiência, de como... Mas a verdade, cara, o que aconteceu foi o seguinte, uma coisa que virou muito... a chave para muitas pessoas se eu não tivesse um negócio que funcionasse sem mim, o que teria acontecido aqui hoje? Porque muita gente hoje tem um negócio que não funciona sem o expert. Se eles saem do negócio, o negócio deixa de existir. E eu tive a oportunidade de mostrar na prática. Eu fui forçado a mostrar na prática, porque, na verdade, se eu tivesse escolhido, não teria acontecido isso, de que, de fato, o evento aconteceu sem mim. E foi minha esposa fazendo pitch, foi os meus mentorados que subiram no palco e entregaram o meu conteúdo, foi os mentores meus, lá do time do Inner Circle do Russell, que vieram, fizeram uma entrega, você tava lá, enfim, foi um conjunto de pessoas que se levantaram, se ergueram, porque ninguém vai se erguer se eles não se acreditam na sua mensagem, se não acreditam naquilo que você entrega. Então, todas as pessoas que se levantaram acreditam naquilo que eu entrego, estiveram lá e fizeram essa entrega. E, enfim, quando eu subi naquele palco, bicho, muita gente em lágrimas, várias pessoas, assim, batendo palma, e, assim, eu acho que foi um evento que aquelas 150 pessoas que estavam lá realmente viram uma história acontecer. Que massa, Fábio. Eu acho bonito a forma que você, mesmo estudando tanto, mesmo investindo tanto em mentores, atribui seu resultado a Deus. Pode falar um pouco mais disso, amigo? Cara, o que seria da minha vida sem Deus, cara? Eu tenho certeza que empreender não é fácil, Vitor. Empreender não é fácil. E eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida porque elas não estavam alinhadas com o propósito que Deus tinha na minha vida. E a cada dia que passa eu peço a Deus que me dê a visão e que me dê a certeza de que tudo que eu faço está no caminho do propósito que Ele tem na minha vida. E eu sei que, cara, hoje empreender é muita pressão. A gente hoje tem 3 empresas. Então a gente lida com muitos desafios, cara. E a gente é esticado todos os dias, né? A gente aprende a ser esticado todos os dias. Esse elástico que a gente estica todos os dias, a gente tem que tomar muito cuidado para ele não quebrar ou deixar de funcionar. Mas, cara, se não fosse Deus, se não fosse a minha fé em Deus, eu não sei como é que eu atravessaria
esse deserto, essas dificuldades, esses momentos de escuridão, esses momentos de decisões que a gente tem que tomar pra esquerda, pra direita. Cara, subir no palco pela primeira vez, sem nunca ter subido no palco na vida e dar de frente com pessoas que, como você, que são grandes referências, cara, você tem que ter muita fé. Entendeu? Você tem que ter muita fé. Porque senão você dá o passo pra trás e você recua. Então, se você acredita na sua missão, se você entende que Deus tem um propósito pra você, e que lá daquele lado de lá tem algo te esperando, que é o ouro, que é o maná de Deus, você sabendo disso, cara, pra mim não tem como recuar. Não tem como recuar, porque eu sei o que tá lá do outro lado me esperando. Deus não me mostrou, enfim, como vai ser a jornada, né? Mas eu sei qual é o meu destino. E é pra lá que eu vou. Eu vi meu futuro, gostei do que vi, é pra lá que eu vou, irmão. Que massa, amigo. Parabéns por isso. Dá gosto de ver. Então você pode contar um pouco dos próximos passos, essa sua visão, o que vem pela frente? Sim. Tem Bom, o que você sabe e tem o que você não sabe, né? sim. Mas eu tô perguntando do que você sabe mesmo. Só pra te aliviar na resposta, amigo. Bom, hoje, enfim, a gente, quando a gente entrou no Brasil ali em 2022, né, falando um pouco assim dessa parte do marketing, né, quando a gente entrou ali em 2022, as pessoas que estavam no marketing digital, elas usavam o marketing digital para vender um produto, né? Seja lançamento, seja funil, seja o que for. E eu sempre entendi que isso não era um bom caminho. Era um caminho ok, mas não era o melhor caminho. Por quê? Porque o marketing, ele é feito para fazer marketing. Ele é feito para você atrair Isso. o seu potencial cliente dos sonhos. Isso. Mas quem vende para ele são os processos de vendas. Isso. E no Brasil, por muitos anos, marketing e vendas era visto como uma coisa só. Era visto como uma coisa só porque as pessoas não sabiam a diferença. Não sabia a diferença. Então, como é que você vai separar uma coisa que você nem sabe que é separada, né? Exatamente. Mas para mim, isso aqui, enfim, porque eu não vivia no Brasil, era muito diferente. Sempre foi claro pra Sempre você. foi claro para mim que existe funis de marketing ou estratégia de marketing e estratégia de vendas para vender quem vem do marketing. O marketing atrai e a venda converte, né? E aí, quando eu vi pro Brasil, eu falei assim, cara, bicho, eu não acredito, né? A gente começou a ver pessoas que faziam grandes projetos, captavam muitos leads, elas não tinham problema em captar 10 mil leads por dia, 10 mil contatos por dia, mas no final a gente via, cara, o cara vende para 1% disso, vende para 2% disso, vende pra... Cara, eu conheci pessoas que são grandes no mercado, tá? Que na frente, quando você vê nas redes sociais, elas têm um posicionamento muito, digamos assim, de sucesso. Mas quando a gente conversa com ela por trás, nos bastidores, elas estão meio que destruídas por dentro. Elas estão cansadas, esgotadas, muitas vezes a dignidade dela, enfim, a confiança nela, né, já diminuiu por causa das dificuldades, porque literalmente estava usando um marketing para... Essa é uma das coisas, né? Usando o marketing para vender. Então a gente começava a ver o seguinte, cara, como é que pode uma pessoa ter tanta essa capacidade de captar 10 mil, 20 mil leads? Cara, o cara chegou pra mim e falou assim, cara, eu consigo pegar 25 mil leads em 24 horas, mas vender pra 0,8%, vender pra 1%. Eu falei assim, cara, porque é como se você tivesse uma máquina que lava e seca ao mesmo tempo. Ela é compacta, ela funciona, é operacional, mas nunca vai ser tão bom quanto ter a melhor máquina de lavar e a melhor máquina de secar. Isso. Sacou? Sim. É como se a máquina de lavar fosse o marketing e a máquina de secar fosse a venda. E aí nós trouxemos isso, minha esposa, muito nesse lado de trazer essa estratégia de closer, né? Que são os caras que vão, trabalhar com os leads que entram no funil, tá? O marketing, ele vai vender para esse 1%? Vai, mas o marketing é um péssimo funil de vendas, né? Porque se ele fosse um ótimo funil de vendas, ele não venderia somente para 1%. Então, o marketing vendendo, ele funciona, mas muito ineficiente para fazer as vendas. Então, quando você faz 1 milhão, 2 milhões... 3 milhões num lançamento ou em qualquer projeto, você fica feliz com aquele dinheiro. Mas quando você olha para o potencial que ficou na mesa ou que foi para a lata do lixo, que essa é a realidade. O pessoal pegava todos aqueles contatos, jogava na lata do lixo e um mês depois fazia tudo de novo e ia jogando na lata do lixo. Esse era o processo, cara. Aí quando eu olhava para aquela lata do lixo, eu falava, aquilo não é lixo, aquilo é ouro. E leads são pessoas, né? Ah, eu tenho lead. Não, leads são pessoas. Eles pensam, têm sentimentos, é um ser humano que por algum motivo entrou no seu ecossistema,
Por algum motivo, ele foi atraído pela sua mensagem, mas ele se perdeu no caminho e não deu um próximo passo. Sim. Entendeu? E aí nós começamos a trazer esse processo, cara. Como é que a gente cria processos de vendas para incorporar por trás desses projetos de lançamentos ou funis que as pessoas estavam incorporando no Brasil. E aí nós começamos a ajudar essas pessoas a saírem do 0,8 para 2, para 4, para 10, para 20, 30% de conversão. Então hoje muita gente quando ouve falar no Brasil de closer, de SDR, de CRM, de scripts, Muitas de siglas, cadências... né? Muitas siglas. Muitas siglas. Nós inovamos isso, nós trouxemos isso para o Brasil em 2022. Nesse mundo do digital, né? Nesse mundo digital. E de lá para cá a gente já viu que essa parte da nossa missão, ela foi de uma certa forma cumprida, mas tem uma outra parte da missão que é importante também, que é você poder olhar para o seu produto, poder olhar para o que você está fazendo e entender, cara, que isso aqui, vamos transformar isso num negócio de verdade. E transformar num negócio de verdade, cara, significa dizer que você não pode ter só um canal de marketing, um canal de vendas. Uhum. Porque se esse canal de marketing tá com o pneu furado, o canal de vendas está com o pneu furado, que acontece, que as coisas quebram, você deixa de ter uma empresa. E muita gente quebra no mercado porque ela fica dependendo de uma estratégia de marketing ou uma estratégia de vendas. E aí o que a gente fez? A gente começou a trazer a visão que a gente faz nos Estados Unidos, que é criar um ecossistema de funis de marketing e vendas, que é para vender um ecossistema de produtos dentro da empresa, sempre com a visão de vender o produto principal, que é o produto mãe daquele cliente. E foi assim que nós desenvolvemos na área médica, foi assim que nós desenvolvemos na área do investimento do setor imobiliário, criando esse ecossistema que protege o cliente, inclusive, porque quando um funil está com o pneu furado, você tem 3 ou 4 que estão funcionando. Uhum. Então nós trabalhamos muito nesse ecossistema e nós começamos a trazer essa visão para o Brasil, e só que é uma coisa nova para muita gente que está acostumado com um modelo antigo de negócios. Então a gente está hoje ensinando as pessoas cada funil desse, e como ela pode conectar tudo isso dentro do ecossistema dela para que ela tenha, de fato, um negócio de verdade. Que massa. E os resultados dos clientes? Como é que está sendo isso na prática, amigo? Você diz os resultados dos clientes no Brasil? Porque você começou a ensinar isso, né? Sim. As pessoas estão começando a implementar isso. Perfeito. Cara, dentro meus clientes, na verdade, meus alunos e tal, cara, é incrível. A gente tem vários casos de pessoas que vieram para cá com, né, não vou citar nomes, com 0,8% de conversão, ou seja, a cada, vamos lá, 1.000 leads, 1.000 contatos, 1% seria quanto? 10% seria 100, 1% seria 10, tipo 8 viravam clientes, e agora a pessoa tá com 20, 30, 40, 100 pessoas virando clientes, entendeu? Então, a gente teve pessoas que já faturaram múltiplos 7 dígitos, a gente teve casos de pessoas que entraram nos 8 dígitos, mas quando a gente fala disso, a gente fala também de lucro. Porque não adianta você faturar 2 milhões investindo 1 milhão, investindo 1 milhão e 500. Não, 2 investindo 1 eu quero. 2 milhões investindo 1 mas a gente vê casos muito melhores que isso agora, hoje quando você tem esse ecossistema. E mais importante, são pessoas que hoje, cara, estão tendo tempo para a família, né? Estão viajando, estão curtindo mais a vida, são pessoas que estão vivendo uma vida diferente porque, enfim... tá confiando que o negócio vai funcionar sem elas, entendeu? Claro, é tudo um processo, é algo novo, né? Mas os resultados, assim, com... Inclusive pessoas que estavam patinando, digamos assim, sabe? Patinando, e que a gente teve uma pessoa que veio visitar aqui a gente em Orlando. Convidou a gente para jantar, o nome dele é Joés César, que eu vou falar o nome dele, e falou assim, cara, minha vida mudou depois que eu conheci, depois que eu aprendi esse funil, um funil de desafio, que inclusive a gente ensinou para eles, a nossa vida mudou. Inclusive nós mudamos, né? Saímos desse lugar para esse outro lugar e a nossa vida agora é completamente diferente. Eles convidaram a gente para jantar para agradecer pessoalmente como a vida deles mudaram depois que eles começaram a implementar jogar esse jogo aí com a gente. Que massa, Fábio. E, cara, eu fico muito feliz de ver o seu resultado, o seu crescimento, a sua evolução, não só como empresário, mas também como homem, no seu casamento com a Vanessa, que eu pude testemunhar também, e tudo que vocês estão construindo. E, amigo, nem tudo são flores, né? Você falou de desafio aí, como o seu evento, que, cara, você não pôde fazer. Quando você olha pra trás, cara, tem 2, 3 momentos, talvez não como esse, né? Que esse foi pesado, né? Você tava fora, mas, cara... Eu tô buscando aqui algo que quem tá em casa possa se comparar. Algum desafio. Por exemplo, o funil que não converte, ou o funil que tá
convertendo e para de converter. Momentos que você viveu e como que você resolveu isso, cara? Porque aqui no VDCast é muito importante que a pessoa conheça alguém brilhante, e é você, mas é importante também que eles saiam daqui com ações práticas, que eles saiam daqui com alguma coisa que ele possa, então agora eu vou fazer isso. Para daqui a um ano, eles possam te encontrar num evento e te agradecer. Ô, Fábio, aquilo ali que você fez, bicho, fez sentido para mim. Cara, tem muita coisa que a gente pode falar, Vitor, mas eu vou te falar o que foi o principal que mudou a minha vida. Porque as pessoas às vezes olham para esses resultados, né? A gente fala dessas placas todas, enfim, um brasileiro mais reconhecido, esses milhões de dólares de faturamento, mas para mim a chave foi andar com as pessoas certas, estar no lugar certo e com a competência certa, né? Você é um mentor e você transformou a vida de muitas pessoas. E hoje eu acredito que muita gente que quer ter resultado, quer andar rápido, mas ela não está no ecossistema que promove isso. Né? A gente vê as pessoas hoje que estão consumindo conteúdo gratuito na internet. Cara, qualquer pessoa pode posicionar um conteúdo gratuito e ser um bom falador. Parecer bem, né? Parecer bem na internet, gerar percepção de valor, né? Porque hoje, quando você compra uma coisa, você compra a percepção de valor daquela coisa. Você não testou aquela coisa, não validou aquela coisa ainda. E você compra aquilo e você fica patinando naquilo ali por muito tempo. Às vezes você não sabe se aquilo tá certo ou tá errado. Então a gente fala consumir conteúdo gratuito, comprar curso, né? E você ter um programa de acompanhamento e você andar num ecossistema de pessoas que já estão onde você quer chegar. Então, pra mim, cara, esse foi um caminho mais rápido, porque hoje, no ecossistema que eu tô, que você tá, que nós estamos, a gente tá exposto a tudo que tá acontecendo agora. Então, hoje eu consigo ver o que as pessoas estão implementando agora, estão tendo resultado no negócio delas, que não chegou ainda pra ninguém aqui fora, tu tá entendendo? E muitas dessas pessoas implementam estratégias no negócio dela que ela não vende aquela estratégia. Vou dar um exemplo. Teve um cara que eu conheci lá dentro do Mastermind, que ele ensina as pessoas a PNL, né? Eles ensinam os coaches de PNL a angariar clientes. Só que a estratégia que ele utiliza para atrair esses coaches para o programa de mentoria dele é uma estratégia de desafio, é um funil específico. Só que ele não ensina isso. O que ele ensina é o cara a ser um coach de PNL. Tu tá entendendo ou não? Então você nunca teria a oportunidade de aprender isso com ele, porque ele não ensina isso. Mas por ele estar dentro do mesmo ecossistema que eu tenho a oportunidade de ver isso por dentro, de ver os resultados e como isso funciona para as pessoas que estão aplicando PNL. Agora, tu imagina isso em várias áreas, de emagrecimento, investimento no setor imobiliário, em todas as áreas. Então, você está participando dentro de uma mentoria ou de um mastermind, você acaba, obviamente, estando no lugar certo, com as pessoas certas, com a competência certa, você acaba estando exposto a muita coisa que você pode aplicar e tá muito à frente do seu mercado. Massa demais. Essa é uma das coisas que eu posso falar, né, cara? Acho que ano passado foi um ano bem desafiador pra gente, enfim, parcerias que não deram certo, então, obviamente, estar com pessoas certas é bem importante. A gente viu o custo que é você caminhar com pessoas erradas. Tem coisas que acontecem na sua vida, como, por exemplo, o que aconteceu lá dentro do hospital, que são coisas que você não pode evitar, mas você pode se preparar para caso aquelas coisas aconteçam, a sua vida continuar fluindo, entendeu? Tem muito mais que a gente pode falar. O que você quer saber? Se o cara tá com um funil rodando, quais são os 3 maiores pontos de cuidado que ele tem que ter? Onde que pode estar vazando e ele não perceber? O que é o 80-20 da coisa? Se o cara tem um processo rodando, uma captação acontecendo, cara, onde que ele tinha que estar olhando que talvez ele não esteja? Tá. Bom, a primeira coisa que eu vejo hoje em dia na evolução das aplicações de funil, às vezes as pessoas olham para os meus funis, elas querem copiar o meu funil e elas hackeiam o funil, não conseguem ter o mesmo resultado que a gente tem. Porque, na verdade, hoje em dia, Vitor, se você olhar de 5 anos para cá, há 5 anos atrás, cara, tu botava ali um anúnciozinho para a página de venda, já vendia. Né? Hoje isso não acontece mais. Hoje a pessoa ela precisa o quê? De mais tempo com você para ela comprar um produto seu. Tem um livro que se chama Oversubscribed que fala disso, que a pessoa hoje, o seu cliente dos sonhos para comprar de você, ela precisa de 7 horas com você, se eu não me engano, 11 interações em 4 lugares diferentes. E aí, quando a pessoa às vezes olha para um webinário que está dando errado, ou a pessoa está querendo vender alguma coisa, muitas vezes é que a pessoa que está do lado de lá ainda não conhece, não gosta, não confia em você o suficiente para investir dinheiro no seu produto.
Então, uma das coisas que pra gente sempre é padrão em qualquer funil que a gente faz é criar conteúdos estratégicos e impulsionar esses conteúdos estratégicos para criar uma audiência que a gente possa aumentar o poder de conscientização dessas pessoas antes dela chegar no nosso funil. Ah, Fábio, posso rodar tráfego frio para funil em grande escala? Se você está vendendo um produto barato, pode. Fazer um produto gratuito, pode. Mas muitas vezes o funil, quando você está vendendo um produto, ele muitas vezes dá errado porque as pessoas que entram nesse funil, elas não conhecem você o suficiente, não têm a confiança o suficiente para dar um próximo passo com você. Então, a primeira coisa que a gente olha quando um funil está dando errado cara, qual é o público que você está enviando para esse funil? Né? É uma das coisas que a gente olha. Obviamente, a oferta é super importante, né? Como é que a oferta está construída. E a mensagem também. Muitas vezes a gente vê, quando um funil ele é muito aberto, quando a mensagem não é específica. Hoje em dia está funcionando muito você trabalhar com micronicho, uma coisa muito específica para uma área específica. Então a gente olha, enfim, tem vários fatores aí. Mas para a gente aqui, a gente sempre trabalha muito nessa construção dessa audiência, sempre aumentando o nível de conscientização desse público antes de enviar ele para o funil. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente utiliza aqui para todos os nossos clientes. Foi por isso que a gente conseguiu captar pessoas que vêm dentro de um webinário, né? E literalmente dentro do webinário a pessoa chega lá e investir 2,5 milhões de dólares. Por quê? Porque quando ela entrou no webinário, ela já conhecia, gostava e confiava no meu cliente. É o que se chama de Know, Like and Trust. Know, Like and Trust. Tá. E on a nutshell, como falam aqui nos Estados Unidos, de uma forma... tradução para o português é ruim, né? Numa casca de nós, né? Eles falam assim, né? Mas de uma forma resumida... Como que a pessoa pode aumentar esse tempo de exposição? Você falou, para o cara comprar precisa de 7 horas de contato ao longo de lugares diferentes. Então, quem está vendo aqui esse podcast, então, vai ter ao final desse episódio 1 hora a mais comigo, com você. Sim. Então, se você manda para sua audiência, você conquistou mais 1 hora dessas 7. Exatamente. Se eu mando para minha, eu conquistei mais 1 hora dessas 7. Isso. Então, tem gente que já viu 7 episódios meus, então tá muito mais aquecido do que alguém que tá vendo esse como o primeiro episódio, né? Sim. Então, ter um podcast, por exemplo, é algo que ajuda nisso. Concordo. Quais são as outras coisas que a gente pode fazer? Como que quem tá em casa pode aplicar isso agora no seu negócio? Tá. E é importante falar que 7 horas de conteúdo de dancinha de TikTok não vai te ajudar a vender uma mentoria. Porque você não está elevando o nível de conscientização daquela pessoa para o seu produto, para o seu serviço, para quem você é. Então não adianta você só sair criando um monte de conteúdo que não aumenta a consciência daquela pessoa pro que você quer vender no final. Então, conhecimento com design, né? Com design. Um conhecimento desenhado para um resultado, com uma intencionalidade. Né? Com uma intencionalidade. E a melhor forma de eu explicar isso, Vitor, é dando um exemplo. Um exemplo de um cliente nosso, que se tornou um cliente nosso, ele veio até a nossa agência e falou o seguinte, cara, eu quero trazer mais clientes para minha clínica. A clínica dele ficava num prédio, no 23º andar, e ele ajuda as pessoas a solucionar problemas de tireoide. Cara, tu sabe o que é isso? Eu sei. Você sabe o que é isso? Sim. Você acredita que a maioria da população sabe? Certamente não. Inclusive, quem tem problema disso não sabe. Não sabe que tem problema disso. Eu não sabia nem onde ficava a tireoide. Eu não sabia nem o que era isso, né? E foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele. Então, toda a comunicação dele estava focada em quê? Em pessoas que têm problema de tireoide. Certo. Perfeito? E que sabem que tem. Que sabem que tem. Porque quem não sabe que tem, a comunicação dele não vai nem se comunicar. E aí eu perguntei pra ele, vamos dar um passo pra trás aqui? Quais são os sintomas que as pessoas de problema de tireoide têm? Aí ele falou pra mim, fadiga crônica. Você sabe o que é isso, Vitor? Eu sei. Tá. Problema de açúcar no sangue, você sabe o que é isso, Vitor? Sei também. Problema de emagrecimento, você sabe o que é isso? Nesse caso eu sei especificamente. Depressão. Depressão. Cara, depressão, imagina quantas pessoas hoje podem estar fazendo anos de terapia. E ela não consegue solucionar o problema, mas isso pode ser um problema E de às vezes tireoide. era um remedinho que ela tinha que tomar de uma outra coisa que ela não tá nem pensando. Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente vê? O problema é tireoide. Só que um passo atrás é o quê? São as pessoas que não estão conscientes que têm um problema de tireoide, mas elas têm o problema de tireoide. Ela tem vários sintomas do problema de tireoide. Então, imagina, o que a gente tem que fazer? Criar um conteúdos que vai conscientizar... Educar, né? Educar essas pessoas de que elas provavelmente ou possivelmente podem ter um problema de tireoide. E é bom porque aí tem solução, né? Exatamente. E a partir do momento, ou seja, ela é inconsciente do problema, ela passa a ter consciência do problema. Então aqui é um vídeo que faz essa transição. Um vídeo curto pode ser. Pode ser um vídeo curto, mas ele faz a transição. Pode ser até um vídeo, tipo assim, uma headline bem idiota, tipo o link entre
fadiga crônica e problemas de tireoide. Entendeu? O cara que tem problema de tireoide, ele vai ler aquilo. O cara que tem fadiga crônica, ele vai ler aquilo. Se o cara não tem, ele não vai investir o tempo dele pra assistir aquele vídeo. Então imagina, um vídeo tão específico como esse, que já constrói uma audiência de um público que é o público do meu médico, que eu posso chamar pra um webinário depois. Porque o cara levantou a mão. O próprio título do vídeo tá atraindo o público ideal. Eu não preciso mais rodar um anúncio tentando achar esse cara, porque a headline do anúncio, o conteúdo do anúncio já faz o cara levantar a mão. Você pegou isso? Eu peguei. Então, esse é um processo. Então, a gente começa a ver, cara, quais são os maiores sintomas ou oportunidades que a gente pode linkar com esse problema. E a gente constrói esses conteúdos. A partir do momento que tem um problema, solução do problema, inconsciente, consciente do problema, e agora o cara pode estar consciente da solução. Que massa. E aí tem a consciente da solução, né? E vem consciente do produto e consciente da oferta, consciente de você. Então a gente começa a literalmente criar um funil de conteúdo aumentando a conscientização de quem está lá fora para o que a gente está fazendo aqui dentro. De forma que não só eles passem essas 7 horas, no final das contas, com você, mas que cada passo, cada etapa aproxime a pessoa do conjunto de crenças necessárias para a pessoa comprar, né? Exatamente. Vitor, você tem 7 horas por dia ou para sentar com cada cliente ideal seu para poder vender a sua mentoria, seu programa? Não. Você não tem. Então você pode criar isso de forma automatizada, programada, estruturada e estudada, de forma que você vai fazer com que a audiência fria automaticamente se torne uma audiência que conhece, gosta e confia em você. E aí você trazendo essa galera para um funil de aplicação, para o funil do webinário, onde você quer vender produtos um pouco mais premium, é muito mais fácil porque ela já conhece, gosta e confia em você. Top. Incrível. Muito bom, amigo. Entendeu? Muito então poderoso. esse Na verdade, isso é uma das grandes chaves que a gente descobriu aqui na prática, né? Inclusive hoje, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho aqui pra gente e a gente está vendendo, né? É um funil gratuito lá, a gente está vendendo uns produtos VIP lá, né? Um ingresso VIP. E aí eu fui olhar as métricas, cara. 90% das pessoas que compraram VIP vieram desse público. Público morno, aquecido. Público mudo, aquecido. 90%. Ou seja, é a galera que estava disposta a abrir a carteira e comprar. A gente tá esperando alguma oferta, alguma oportunidade, né? Que quando tiver alguma coisa vai se mexer, né? Exatamente. Eu fico pensando em quem tá em casa, quem tem alguma audiência, né? Se você estiver vendo no YouTube, posta aqui no comentário quantas pessoas na sua lista de e-mail você tem, quantos leads você tem, quantas pessoas, sei lá, te seguem no Instagram, quantas pessoas. Porque se você pensar numa oferta para elas podem ser sensíveis a essa oferta e pode fazer sentido para elas, né? Sim. Por exemplo, você falou então que você está vendendo, você tá fazendo atração para novos seguidores também, né? Sim, para sim. novos leads. Mas Sim. você está oferecendo a sua base. Sim. E se for quase todo mundo que está comprando é quem já te seguia, já via alguma coisa. Então Exatamente. tinha gente que estava prontinha para comprar alguma coisa de você, era só você oferecer, né? Pô, cara, abril, maio, a gente estava fazendo tráfego, muito... poucas pessoas fazem isso. Imagina, você fazer tráfego, anúncio, pro funil de aplicação para vender um produto de 35 mil sem passar por um webinário, sem passar por nenhuma etapa comigo. Porque as etapas que ela passaram comigo foi lá fora nesses vídeos. Nessas 7 horas consumindo meus conteúdos. E a gente pegava essas pessoas e mandava diretamente para um funil de aplicação. Ou seja, nem era eu que fazia as ligações, já ia para o nosso time de vendas e elas fechavam de 8 a 15 vendas por mês de um produto de 35 mil reais. Então imagina, você ter a oportunidade de vender um produto desse sem a sua participação direta, né, na venda desse produto. Então funciona muito bem pra gente, tem funcionado muito bem aí pros nossos clientes também. Que massa. E dá pra fazer também com remarketing, né? Você pode botar um pixel ali e aí o cara entrou no seu funil, na sua página, você vai sim mandar e-mail pra eles, tem sim outra página ali, mas você pode aparecer no YouTube dele, você pode aparecer no Instagram dele, no Facebook. Como é que você faz esse lance da onipresença, por assim dizer? Cara, multicanal. Então, hoje, enfim, para a maioria dos nossos clientes aqui nos Estados Unidos, a gente realmente fica basicamente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Né? Hoje no Brasil, nosso investimento aí é praticamente, eu vou dizer, uns 90% focado somente no Instagram. Hoje a gente ainda nem investiu ainda em TikTok, nem investiu muito em Facebook, a gente viu que a nossa audiência não estava muito ali, e nem investimos muito, agora que a gente está começando a investir no YouTube, mas isso não impediu de pegar um lugar, trabalhar aquele lugar
masterizar naquele lugar, entender como aquele público daquele lugar funciona e conseguir crescer o nosso negócio dessa forma. Que massa, amigo. Entendeu? Agora, é claro, né? Se você tem braço, né? Porque muita gente às vezes quer começar a entender que, cara, o mini present é o melhor, né? Se você puder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é a melhor estratégia que você pode fazer. Mas não adianta também você não ter braço para fazer isso, né? E replicar literalmente todo o seu conteúdo em todos os lugares, não entender como cada plataforma... Não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não Fala é. disso aí, Fabão. Hã? Fala mais disso aí. Cada plataforma, ela tem um jogo diferente. Cada plataforma, ela tem uma audiência diferente. Ela tem o vídeo, ele é editado de uma forma diferente. Então, você pegar... Linguagem, né? Hã? Sobre linguagem, né? Sobre linguagem, tem tudo. Então, assim, você pegar um conteúdo, literalmente, do Instagram e colocar... Enfim, é uma audiência diferente, é um público diferente, é uma linguagem diferente. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada para cada rede social. Interessante, amigo. Massa. E pra você? Você acredita que a ferramenta que a pessoa vai usar é mais importante ou o que tá por trás, a estratégia é mais importante? Porque eu sei que tem um monte de gente que fica tempo demais esperando para escolher qual que é a ferramenta. Se usa essa, se usa aquela outra. Como é que você vê isso da parte técnica da coisa? Porque é o que trava muita gente. Eu conheço vários experts no Brasil que tem uma voz, tem uma mensagem, mas, cara, por causa de medinho de ferramenta, eles ficam paralisados. E aí ficam pulando de agência em agência. Eles não tinham resultado nenhum. Aí agora eles contratam uma agência, continuam sem resultado nenhum. Só que agora eles podem culpar a agência, né? O que tem de expert reclamando de trabalho com a agência, cara, é incrível, né? Qual é a sua visão? Essa limitação técnica, o quanto que ela pode ou deve atrapalhar, e essa visão aí com o expert que tá apanhando na contratação da agência ou de um lançador. Como você vê isso tudo? Cara, eu acho que é desculpa, né? Talvez uma autossabotagem, alguma coisa assim. Porque quando eu comecei no Brasil, cara, eu não tive muito tempo de ficar fazendo muita coisa, né? Eu comecei a literalmente fazer vários stories, chamar a pessoa pro direct, conversar com aquela pessoa, explicar pra ela como funciona meu programa e vender o meu programa de 10K por ali mesmo. Aí dali depois é que eu fui construir uma página, né, usar uma ferramenta para construir uma página, para poder, enfim, levar as pessoas para aquela página, né? Antes eu literalmente mandava as pessoas por direct e dali mandava uma aplicação, um Typeform da vida, um iForm da vida, mandava uma aplicação para a pessoa preencher e o comercial entrava em contato. Então, quando você fala assim das ferramentas, que eu preciso dessa ferramenta, ou limitações de ferramentas, eu não consigo entender por que as pessoas, enfim, ficam dependendo... Conseguem ficar tanto tempo nisso, né? Consegue ficar tanto tempo nisso e não entrar no campo de batalha para fazer isso, entendeu? Então, com relação à agência, cara, o que eu vejo também hoje em dia é que tem agências hoje que fazem de tudo, né, cara? Por exemplo, a minha agência ela foi super nichada na área médica. Depois eu nichei na área de investimentos, entendeu? E eu acho que quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada direito, entendeu? E saber escolher hoje uma agência, enfim, acredito que você tem que buscar uma agência que está focada em ter resultados naquela área que você, daquele produto, daquela oferta que você quer vender. Eu acho que é por aí. Que massa. Mas tu acha que o expert devia ele contratar uma agência ou ele devia ele aprender? Qual é a sua visão? Como é que você vê isso? Cara, se o expert ele não aprender, ele vai sempre acreditar no que a agência vai falar. Ou no que o coprodutor... Cara, a pior coisa que pode acontecer é o expert que... Expert refém de agência. Refém de agência. Tem muito, hein? Tem muito. Eu ouço umas histórias de terror, cara, que me dá até nervoso. É mesmo? Meu Deus do céu. Quem aí? Você já viveu uma história de terror com a agência? Me conta, cara. Escreve aqui pra mim. Me escreve lá no Instagram, @VictorDamasioOficial, se você já passou por isso. Ou você tá aqui no YouTube, pode usar os comentários se você preferir. Quando você não adquire um conhecimento, eu acredito que você tem que... É difícil até de cobrar, né, Fábio? O que você entende que é o certo, né? Exatamente. Se você não tem referencial de qualidade, se o cara te entregar um lixo, você não vai nem perceber. Não né? vai nem perceber. Não vai bem perceber. E às vezes você peca pela sua própria ignorância. Por isso que eu acredito ser muito importante as pessoas fazerem parte de mentoria, né? As pessoas se envolverem no processo, né? E o Myron Golda fala muito sobre uma coisa importante, que foi exatamente o que eu estou construindo agora. Ele fala dos 4 níveis de valor, né? Como é que você vai construir a sua riqueza, né? Ele fala que no primeiro nível,
ele chama esse primeiro nível de implementação. São os implementadores. Os implementadores são os caras que estão trabalhando pra gente, né? São os caras que usam o músculo dele, o braço dele, com o tempo para fazer dinheiro, né? Sei lá, por exemplo, o cara de infra que tá lá, né, montando as coisas, o gestor de tráfego. Que tem seu valor e é super importante. Sim, super importante. Mas os ganhos são claramente limitados, né? Sim, exatamente. Então, assim, são as pessoas que estão usando o músculo e o tempo. Só que você tem uma alimentação. Como é que você vai construir uma riqueza com duas coisas que são limitadas? Uma é o seu braço e o músculo, você não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia até morrer. E o segundo é o tempo, você só tem 24 horas. Então é impossível você construir um determinado número de riqueza usando duas coisas que são limitadas. Então, normalmente as pessoas que são implementadoras, elas tendem a fazer, aqui nos Estados Unidos, por volta de 0 a 80 mil dólares por ano, né? Mas eu entrei nesse processo, eu comecei como implementador, você tá entendendo? Então, no começo da minha agência, o que eu fiz? Eu fazia os e-mails, eu fazia tráfego, eu fazia copy. Então, eu comecei como implementador na minha agência. Só que não adianta eu me esforçar mais como implementador, porque eu não ia ganhar mais me esforçando mais ali. Então, as pessoas têm um conceito, cara, eu vou trabalhar pesado para ganhar mais. Não, eu decidi ofertar valor num outro nível. Então, eu fui para a liderança e é o unificador, que é o seguinte, é onde você agora você não depende mais do tempo, porque é o tempo das outras pessoas. Então, o que é o cara que é o unificador? É o cara que lidera os implementadores. Então, na agência, eu fui de implementador para unificador. E aí eu tive várias pessoas trabalhando para mim. Então, ao invés de eu trabalhar 24 horas, eu posso ter 10 pessoas trabalhando 8 horas por dia, entendeu? Então, eu comecei a ganhar mais. Então, hoje a gente fala que um implementador chega a ganhar aí a 250, 300 mil dólares por ano, um unificador. E foi aí nessa parte, Vitor, que justamente quando eu recebi esse chamado, que eu entendi essa parte do comunicador. Que é o que você faz super bem. É uma coisa que eu admiro muito em você, como você usa a sua boca, literalmente, para fazer dinheiro, cara. E comunicadores hoje, a gente tem pessoas que fazem até 100 milhões, como os atores, né, que usam a palavra escrita ou a palavra falada, enfim, usam a boca para fazer dinheiro. E você vê, as pessoas que estão no palco hoje fazem eventos, são boas em comunicar, ou seja, se tornar excelente em comunicar valor de alguma coisa. Então, muitas pessoas que trabalham no nível de implementação, que elas se tornam boas em comunicar valor, elas tendem a ser o quê? Promovidas mais rápido. Elas se comunicam e elas sabem comunicar valor, tendem a ser promovida mais rápido. E aí, nesse nível de comunicador, foi onde eu comecei a desenvolver esse processo, né? Para ganhar dinheiro. Então, eu acredito assim, para crescer meus negócios também, então eu acredito que muitos infoprodutores hoje, eles têm talvez essa capacidade de comunicar, né? Mas eles não desenvolveram a parte de implementação, talvez, digamos assim, de liderança, de gestão. E aí, o último nível é o nível dos visionários, né? O cara que usa a imaginação para fazer dinheiro. Aí a gente tem o Steve Jobs, enfim. Hoje a gente usa também a nossa imaginação, porque a gente cria nossos produtos, cria nossos projetos, mas esses dois níveis de imaginação e comunicação é onde a maioria das pessoas que são milionárias, ou bilionárias, ou trilionárias no mundo estão. E eu acredito que é muito importante a gente poder navegar sobre esses 4 pilares, mas não ficar neles a vida toda. Então, fiquei um tempo na implementação, depois eu fui para a parte de unificação. Hoje eu estou entre comunicação e visão, que é onde eu quero desenvolver. Eu quero me tornar um visionário muito maior, eu quero me tornar um comunicador muito maior, porque eu quero poder passar para as pessoas a minha visão de uma forma clara, objetiva, e que essas pessoas comprem a minha ideia. Cara, fenomenal. Fábio, dá gosto de ver, cara, o seu crescimento, dá gosto de ver a maturidade, dá gosto de ver os frutos, né, de tudo que você vem gerando e segue gerando para as pessoas. Amigo, onde que as pessoas podem seguir, conhecendo mais sobre você, aprendendo mais sobre você? Perfeito. Onde que as pessoas que, de alguma forma, gostaram de passar essa 1 hora aqui, podem passar as outras 6 com você? Olha, o melhor caminho agora é me seguir no Instagram, né? @insta.fabiosoares, né? E lá a gente está, hoje em dia, colocando esses conteúdos que aumentam o nível de conscientização das pessoas, e estamos caminhando também, abrindo agora o nosso canal do YouTube também, ainda essa semana estamos abrindo o nosso canal do YouTube, estamos no caminho agora, nosso projeto no Brasil tem apenas 2 anos, nem 2 anos ainda, a ficar mais omnipresente nos outros canais também. Mas lá, me segue lá no Instagram, no @insta.fabiosoares. Que massa. E posso fazer uma última pergunta? Claro.
Quando você posta lá no Instagram, por exemplo, nos stories, nem todo mundo vê. Você mesmo não tava vendo meus stories ontem, mas aí viu e valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Cara, se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para os empreendedores do Brasil e do mundo, o que você diria? Uau. Eu vou te dizer o que aplicou pra mim. O que funcionou pra mim é um passo à frente todos os dias. Um passo à frente todos os dias, independente dos desafios. Não é fácil empreender. Eu tive muitas oportunidades de desistir, muitas mesmo, muitas. São coisas e dificuldades e desafios que a gente encara todos os dias. Mas eu realmente acredito que a vida de quem chega lá e tem sucesso é como se fosse um jogo de xadrez, onde é impossível você perder 100% das vezes. Em algum momento do jogo da vida, se você continuar jogando, a última peça, nem que seja a última, ela vai ser a peça certa, vai ser a peça do sucesso, a peça da prosperidade. E muitas pessoas deixam de viver o potencial da vida delas, o potencial do empreendedorismo, da visão que elas têm na vida delas, porque simplesmente elas não jogaram até a última peça do jogo. Eu acredito que essa é a minha mensagem, porque eu vivo isso. Eu tive muitas oportunidades de desistir e eu acredito que você tem que dar um passo à frente todos os dias. Se não tem braço, se não tem perna, dê esse passo com as mãos. Mas continue caminhando forte, porque o futuro não é algo que acontece, o futuro é algo que você cria. Que isso, meu irmão. Grato demais, cara, pela sua participação, obrigado. Pelo seu tempo, pela sua vontade de compartilhar, contribuir. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto! E se você estiver aí vendo no YouTube, clica para conhecer a história de outro empreendedor digital do bem. Me dá mais uma hora aí. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.